Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje o nosso tema vai ser sobre escravidão na Bíblia e na história. E eu vou trazer para você aqui um breve relato com algumas verdades, contextos e um pouco sobre a redenção que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe à humanidade. Então, hoje o nosso tema ele será a escravidão na Bíblia e também na história. E que, sinceramente, esse é um assunto que anda sendo muito mal compreendido e frequentemente ele é distorcido na internet, especialmente por pessoas que não professam a fé cristã, diga-se de passagem, tá? E eu já vou começar deixando um ponto aqui bem claro, logo no início dessa nossa conversa. Quando a Bíblia ela fala de escravidão, gente, ou servidão, seja lá como você entende, ela não está falando da mesma realidade que, por exemplo, marcou o Brasil, ou os sistemas modernos relacionados à escravidão e exploração humana que nós conhecemos hoje. Não é a mesma coisa, tá bem? Por incrível que pareça, entender assim é uma clara demonstração de ignorância histórica e bíblica. Porque quando alguém mistura essas duas realidades, é inevitável que essa pessoa vá cometer erros bíblicos de interpretação, explicação dos textos e também, como eu disse, muitos equívocos históricos. Isso é muito comum. Exatamente por quê? Pela falta de conhecimento geral sobre o assunto chamado escravidão. Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar com um contexto bíblico, tá? Como é de costume aqui nesse canal, onde o nosso foco é sempre a palavra de Deus e explicar cada texto ao seu contexto, tá? As histórias da Bíblia, elas se passam em um mundo meio não, né? Vamos dizer totalmente quebrado, totalmente caído e profundamente o que desequilibrado. Então, desde o início, desde a queda do homem, a humanidade veio se corrompendo ao máximo até chegar a uma estrutura onde a Bíblia começa a narrar os fatos. A Bíblia é sempre assim. Ela é um livro de histórias, tá? Então, por ser um livro de histórias, ela vai contar algumas histórias de povos e nós precisamos entender a realidade daquele tempo. Então, quando nós abrimos o livro, por exemplo, de Gênesis, nós vamos encontrar ali guerras, pobreza, desigualdade social, opressão dos poderosos, escravidão. A escravidão já estava acontecendo. O que a Bíblia faz é descrever esse contexto, ou seja, a escravidão ela já existia pelo mundo afora, muito antes de Israel existir como nação. É importante que você saiba disso. Por quê? Se você não guardar bem esse ponto, infelizmente você vai cair nos enganos de muitos descrentes que tentam ensinar que a escravidão foi algo que Deus aprovou, é algo que o povo de Deus é, deu continuidade da forma como ela era feita, e não é bem assim, tá? E aqui vai algo essencial para poder estruturar ainda mais o seu pensamento. A escravidão, gente, não foi criada por Deus. Tire isso da sua cabeça. Não foi Deus quem criou a escravidão. Tampouco foi o povo de Deus quem criou esse sistema, tá bom? Ela não foi idealizada por Deus e muito menos ela foi aprovada pelo Criador. Nada disso. Se você prestar bem atenção, historicamente, o primeiro grande sistema escravagista que nós vamos encontrar na Bíblia, pelo menos, é o Egito, lá nas terras do Egito. Pelo menos quando você vai ler a sua Bíblia, ela vai descrever isso claramente e Deus chama aquilo de sofrimento e opressão. Aquele sistema que estava acontecendo no Egito, o nosso Deus
na Bíblia, ele vai tratar como sendo um sofrimento e uma opressão que estava sendo administrada sobre um povo. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz assim, ó: Tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Aí você começa a entender que desde o início, os relatos bíblicos deixam claro que o Deus da Bíblia não compactua com escravidão baseada em violência, baseado em abusos e tampouco baseado em desumanização. Não tem nada a ver com Deus. E aí, irmãos, quando a lei de Deus aparece na história, especificamente ali em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, um ponto ali ele precisa ser entendido com bastante maturidade por todos. E qual é? Deus não está criando um sistema ideal do zero. Lembra o que eu disse para você? O mundo já acontecia, já existia quando a Bíblia começa a ser narrada. Deus não está criando nada. Ele está o quê? Regulando uma realidade já caída, já corrompida e já desajustada. E bota desajustada aí. Então, assim, sendo bem sincero com vocês, me parece que o criador ele começa a colocar, vamos dizer assim, freios ou limites, uma proteção, sabe? Principalmente para os mais vulneráveis. Isso é em toda a Bíblia, tá? E isso me parece claro, muito claro, quando eu começo a ler a minha Bíblia, sinceramente, é o que eu posso dizer para vocês. E é exatamente aqui que muitos e muitos e muitos vão errar feio na interpretação do tema escravidão, e em especial quando o assunto é a Bíblia Sagrada e o Deus da Bíblia, tá? Por exemplo, a Escritura ela deixa claro que o servo não era privado de dignidade nem da vida comunitária. Você sabia disso? Ainda que muitas traduções usem sim a palavra escravo, mas preste atenção, por exemplo, em Levítico 22:11, você vai encontrar o seguinte registro histórico. Vai lá para Levítico, capítulo 22, verso 11. Diz assim: Se o escravo, aliás, se o sacerdote comprar um escravo, esse escravo poderá comer das ofertas sagradas. E, se tiver filhos, eles também poderão comer de seu alimento. Aí um detalhe importante no texto. Essas ofertas do qual a Bíblia está falando, elas eram exclusivas para quem? Para a tribo de Levi e os sacerdotes. Não era para escravos, mas aí o que Deus vem e faz, ele estabelece uma regra que não deveria ser quebrada. Então isso já dá uma boa ideia de que no meio do povo de Deus, o servo não era tratado como objeto, mas como alguém inserido na vida daquela casa, ou daquela tribo, nesse caso, né? Da comunidade, e também ele era reconhecido diante de Deus. Isso fica bem claro em Levítico, tá? Outro ponto importante, por exemplo, nesse mesmo contexto, tá? A libertação de um servo ou de um escravo não podia ser feita de forma cruel e nem irresponsável. Nada disso. Vamos lá agora para Deuteronômio, capítulo 15. Lá Deus vai ordenar que o servo fosse libertado com dignidade, com provisão e respeito. Preste atenção no capítulo completo de Deuteronômio 15, porque Deus ali ainda faz questão, gente, de lembrar que o povo de Israel viveu como escravo no Egito e que eles não deveriam tratar seus escravos da mesma forma. E tem mais. Fica comigo no texto e veja outro caso que também a Bíblia vai descrever. Se aquele escravo optasse voluntariamente por permanecer com aquela família, isso também era regulamentado diante das leis de Deus para o seu povo especificamente. Você sabia disso? E eu preciso também ressaltar que a escolha de permanecer como escravo era uma decisão o quê? Consciente
e não uma imposição pelos senhores daquele escravo. Era o próprio escravo quem decidia: eu não quero ser liberto, eu quero continuar a servir esta família. E ele permanecia ali, livre e espontânea vontade. Daí, tudo isso só vem o quê? Para desmontar ainda mais a lógica da escravidão moderna, que hoje o povo insiste em ligar ao contexto bíblico do povo de Deus. E aí a gente tem outro texto decisivo que vai estar lá em Deuteronômio 24, no capítulo 7, onde diz que sequestrar uma pessoa para vendê-la como escravo era um crime até punido de morte. Ou seja, o tráfico humano sempre foi condenado por Deus. Por quê? Essa lei, essa exigência, ela está escrita no livro, na Bíblia, aonde o povo de Deus baseava suas leis e a sua conduta. Então, pessoal, veja bem, a Bíblia, ela registra histórias, como eu disse a você. Jamais confunda esse fato, essa verdade. A Bíblia é um livro de histórias e ela vai registrar histórias para o nosso conhecimento. E ali você vai ter povos, culturas diferentes. Ou seja, a Bíblia ela não esconde o pecado humano. E a questão da escravidão, como era feito ali no Egito, era sempre e sempre será tratado como pecado, mas a Bíblia também ela vai expor e vai confrontar esse sistema. Foi o que Deus fez quando ele observou o seu povo, como eles estavam sendo tratados ali no Egito, tá? Então veja só. Vai lá para Levítico, por exemplo, capítulo 25, aonde Deus diz que se alguém empobrecesse e precisasse se vender por necessidade econômica, essa pessoa não deveria ser tratada como escravo. Ou seja, a dignidade dela deveria ser o quê? Preservada, segundo a própria lei do Senhor, para o seu povo. Então, isso tudo não era nada parecido com os sistemas de escravos dos outros povos e nem com os sistemas modernos que nós conhecemos hoje, tá bom? Aí, quando nós começamos a entrar no Novo Testamento, nós vamos cair direto aonde? Em um sistema de domínio pelo Império Romano. E aí eu faço questão de deixar claro para vocês que essa realidade romana era um sistema ainda mais brutal e desigual. E também a escravidão continuou nesse sistema. E aqui, mais uma vez, muitas pessoas vão de novo confundir as coisas entre povos que praticavam esse tipo de escravidão com o povo de Deus, aonde Deus, mais uma vez, ele entra na história onde já existia esse sistema de servidão, e aí Deus começa a o quê? A tratar com dignidade, a tentar resolver esse problema, tá? Então, se você parar para pensar comigo, pense comigo uma coisa. Jesus, ele não liderou revoltas armadas, ou seja, ele não veio e quebrou de uma vez sistemas, não foi dessa forma que Jesus fez, e tampouco os apóstolos que ele deixou aqui sobre a terra. Esses apóstolos não organizaram levantes políticos. Não foi nada disso o propósito desses homens. Por quê? Simplesmente porque o evangelho de Cristo, gente, não começa mudando estruturas pela força, inclusive essa cultura de escravidão. É simples assim, tá? Totalmente simples e evidente na Bíblia. O evangelho ele vai começar a transformar o quê? O coração humano. O coração humano. Aí, o apóstolo Paulo, por exemplo, vai escrever aos irmãos da igreja que se reunia na cidade de Corinto algo bem interessante. Veja só, eu vou ler apenas o que ele escreveu, depois você pode procurar aí essa citação, que diz assim: se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. Calma lá.
você percebe que o status social deixa de definir a identidade. Percebeu isso aqui? É o que o apóstolo Paulo ele está falando ao povo de Deus. Ou seja, o escravo ele passa a ser considerado livre em Cristo. E o que era livre passa a se tornar servo por amor. E nós estamos falando de uma realidade onde a pessoa ela conhece o evangelho e ela recebe a Cristo como Senhor. É simples assim, é sobre essa realidade agora. Então, isso fica ainda mais claro, por exemplo, na carta a Filemon, quando Paulo diz sobre um certo homem, um escravo chamado Onésimo. Esse Onésimo, ele era escravo de Filemon e decidiu fugir do seu senhor. Paulo recebe aonde ele estava hospedado em Roma e ali ele tem uma conversa, ali ele tem um discipulado e esse Onésimo ele vem a se converter a Cristo. E aí tem uma fala de Paulo que diz assim para Filemão: ele já não é um escravo para você, Filemão. É mais que um escravo, é um irmão amado. Aí a partir daí dessa declaração de Paulo a Filemão, você vai concordar comigo que manter alguém como propriedade se torna moralmente impossível. Consegue perceber isso? Pois é, imagina isso na cabeça de Filemão, quando Onésimo retorna para ele. Ele já retorna não como um escravo, um servo qualquer, mas como um irmão em Cristo. E Paulo, quando você vai ler a carta a Filemão, Paulo vai falar exatamente isso, da forma como Filemão deveria tratar o Onésimo. Então, a verdade, meus irmãos, é que o evangelho ele implode o sistema de dentro para fora. Você consegue entender isso? Por exemplo, repara comigo um outro detalhe bem legal. Paulo nunca demonstrou qualquer sentimento de vergonha em todas as vezes que ele mesmo usou o termo escravo para se referir a ele mesmo diante, seja do povo ou diante de Deus. Por exemplo, em Romanos 1, Paulo ele se chama de escravo de Cristo. Em 1 Coríntios 9, Paulo também diz que mesmo ele sendo livre, se fez escravo de todos. Tem outras cartas que Paulo também vai se considerar um escravo do Senhor. Tá? Perfeitamente normal isso. E, infelizmente, hoje nós temos tantos líderes, né, que não aceitam esse termo quando vão se referir a Deus, uns aos outros. Normalmente a gente ainda tem essa tendência de usar o sistema do mundo, de nos colocarmos acima das pessoas, quando na verdade o Evangelho, mais uma vez, ele vem implodir esse sistema de dentro para fora. Ou seja, você também percebe claramente que nenhuma dessas realidades que eu te falei agora envolve qualquer tipo de abuso, opressão e nem julgo. Paulo não estava sendo abusado, oprimido pelo Senhor, nada disso. A entrega sempre foi e sempre será, gente, voluntária. E o serviço tem tudo a ver com o quê? O amor ao próximo e também um propósito de vida totalmente excelente. Ou seja, é preciso nascer de novo da água e do espírito para entender toda essa realidade que eu estou falando com vocês. Bem, gente, seja como for, a verdade é que muitos conflitos hoje com esse tema, eles nascem da falsa ideia de que Deus inventou a escravidão. Mais uma vez, quantos e quantos vídeos na internet você vai ver ou já viu de pessoas tentando levantar essa bandeira, quando, na verdade, a Bíblia mostra Deus entrando na história para limitar o mal e restaurar a dignidade humana, tá bom? Então, assim, sinceramente, irmãos, é um erro grave achar que a escravidão bíblica ligada ao povo de Deus se parece com a escravidão que marcou, por exemplo, o Brasil. Não tem nada a ver. Ela não se parece de forma alguma. Pois bem, pessoal, é preciso que a gente encare esse assunto de maneira simples, que é como eu prefiro tratar a maioria das conversas que nós temos por aqui nesse canal, tá? Na Bíblia,
está registrada uma fala de Jesus que é a seguinte, e eu gosto muito. Jesus disse assim: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Ou seja, parece mesmo que a maior escravidão ela não é nem social, ela é mais espiritual. E muitos passam despercebido diante dessa realidade. E a maior libertação também não vem por decreto humano, não, mas pela cruz de Cristo. E a gente ainda fica agarrado às coisas deste mundo, quando na verdade nós precisamos mesmo orar a Deus para que Ele abra o nosso entendimento, transforme o nosso coração. E aí agora eu vou pedir para que você anote algo muito interessante. Preste atenção. Na cruz não há senhores e nem escravos, pessoal. Há pecadores sendo reconciliados com Deus. E ponto final. E aí quando Jesus liberta alguém, essa liberdade ela é real, ela é poderosa e ela é o quê? Definitiva. Tá? Mas ela começa no coração e se manifesta na vida prática. Essa é a liberdade que transforma as pessoas, transforma famílias, transforma sociedades. E essa liberdade eu posso te dizer com todas as palavras. Ela vem por meio de uma conversão genuína, baseada no arrependimento sincero, tá bom? Então é isso, meu povo. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro esse assunto. É uma conversa breve, não é nada denso, nada profundo, mas é algo prático. Eu espero sinceramente que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando a sua casa e que o Espírito Santo do Senhor encha o seu coração de paz, misericórdia, de amor, de perdão, gratidão e, especialmente, da paz que excede todo entendimento e que você seja liberto por Jesus Cristo hoje. Amém? Então é isso. Tchau, até a próxima.